Vamos lá para a nossa próxima questão. É a questão número 26 do ENAD do ano de 2014, que traz o seguinte texto. No século XII, surgiu na Índia um matemático conhecido historicamente como Bhaskara II. Esse matemático fez grandes avanços para a resolução da equação quadrática. Tanto que o nome leva, tanto que a equação, fórmula, para resolver a questão do segundo grau leva o seu nome. Bhaskara dedicou-se a estudar astronomia e matemática. Escreveu obras sobre aritmética e resolveu equações do tipo ax² mais bx igual a c, utilizando o método de completar quadrados. Atribuiu-se a ele o seguinte problema: a oitava parte de um bando de macacos elevado ao quadrado brinca em um bosque. Além disso, 12 macacos podem ser vistos sobre uma colina. Qual o total de macacos? Com base nessas informações, assinala a opção que representa um valor possível para o total de macacos no problema de Bhaskara. 16, 18, 20, 76, 96. Então, como é que a gente consegue encontrar essa resolução? Que tem que se atentar aqui às informações do texto. Então, a equação é qual? Está escrito aqui, ó. A equação está representada na língua materna. A oitava parte de um bando de macacos. O que seria a oitava parte? Pega o total de macacos e divide por 8. Se eu não sei o total de macacos, eu vou chamar de x o total de macacos. Então, x dividido por 8. Só que essa oitava parte está elevada ao quadrado. Então, tudo, o x sobre 8 está elevado ao quadrado. Brinca num bosque. Então, essa parte eu já fiz. A outra frase. Além disso, ou seja, mais 12 macacos podem ser vistos sobre uma coluna. Então, além daquela oitava parte ao quadrado, eu tenho mais 12. Então, a oitava parte de macacos elevado ao quadrado, mais 12, é o quê? É o total de macacos que eu vou ter. O total de macacos é quem que eu chamei de total de macacos? X. Então, eu vou ter o quadrado de x sobre 8, mais 12 é igual a x. Então, assim, eu resolvi aqui essa potência, que é x ao quadrado sobre 64, que seja a potência tanto do numerador quanto do denominador. Então, é importante resolver essa potência aqui da forma correta. Mais 12 é igual a x. Então, eu vou multiplicar tudo por 64 para eliminar essa divisão aqui. Então, eu vou ter x ao quadrado sobre 64 vezes 64, vai ficar só x ao quadrado, que está aqui. Aí eu vou ter 12 vezes 64, vai ser 768, igual a 64x, que é 64 vezes x. Agora eu vou passar esse 64x para o lado de cá, certo? Então, você muda de lado, aquela regrinha, né? Muda de lado, muda de sinal. O que seria se muda de lado, muda de sinal? Para eliminar esse 64x de um lado, eu tenho que subtrair 64 desse lado. Isso aqui é uma igualdade. Se eu subtrair de um lado, eu tenho que subtrair do outro também. Então, nada mais é do que eu pegar a expressão e fazer menos 64x de um lado e menos 64x do outro lado. Eu fiz a mesma operação dos dois lados, a igualdade permanece. Então, eu vou ter x ao quadrado menos 64x mais 768 igual a zero. Eu tenho uma equação do segundo grau completa. Tudo bem? Para resolver essa equação, uso a fórmula de delta e Bhaskara. A fórmula descrita que o problema fala sobre Bhaskara, a gente vai utilizar Bhaskara para resolver. Encontrando o discriminante, da mesma forma, b ao quadrado menos 4ac. O b é menos 64, que o b que multiplica x. Então, menos 64, tudo isso ao quadrado. Menos 4 vezes a é 1, então, só colocar vezes 1. Vezes o valor de c. C é o termo independente, ou seja, quem não multiplica x. Então, 768. Menos 64 ao quadrado, 4.096. Lembrando novamente, potência par de número de qualquer número, seja negativo ou positivo,
é número positivo. Então, 64 ao quadrado é 4.096. Menos 4 vezes 1, 4. 4 vezes 768 dá 3.072. Realizando essa subtração, encontramos delta igual a 1.024. Para encontrar nossas raízes da equação, x é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, 2a. Menos b, b menos 64, como está aqui. Menos 64, com menos a fórmula dá mais 64. Aqui, 64 positivo. Mais ou menos raiz de delta. Quem quer delta? 1024, tudo aqui. Mais ou menos raiz de 1024. 2a. A é 1, porque não tem nada aqui na frente do x ao quadrado. Então, quando não tem nada, é a mesma coisa que tivesse 1 multiplicando x ao quadrado, porque o elemento neutro da multiplicação é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, vou ter 64 mais ou menos raiz de 1024 sobre 2. Que raiz de 1024 é 32. 64 mais ou menos 32 sobre 2. Então, agora eu vou encontrar as duas raízes da nossa função, nossa equação. Como é que a gente encontra? Basta eu somar na primeira raiz e subtrair na outra. Então, 64 mais 32 sobre 2. 64 mais 32 é 96. Sobre 2, 48. Então, essa é uma raiz do problema. E a outra raiz é chamada de x duas linhas, né? X duas linhas. 64 menos 32 sobre 2. 64 menos 32 é 32 sobre 2, 16. Então, as raízes da nossa equação são 48 e 16. Então, esses são os valores que satisfazem o nosso problema. Então, como que eu sei que satisfaz o nosso problema? Então, se eu pegasse aqui, então vamos... Se eu tivesse aqui x é igual a 48 e depois x é igual a 16. Vou trabalhar com os dois valores e ver se esse problema aqui, né, que é essa parte aqui, o problema, está da forma correta. Vou colocar em vermelho aqui para a gente observar o nosso problema. Se eu colocar o valor aqui e der uma igualdade verdadeira, é uma resposta, certo? A gente já sabe que são as respostas corretas, porque a gente utilizou a fórmula de delta de Bhaskara para encontrar a sua resolução. Nós vamos observar o que acontece. Setinha aqui para setinha provisória. Então vamos lá. Então eu vou ter x sobre 8. Então eu vou ter 48 sobre 8. Tudo isso elevado ao quadrado. Mais 12 é igual a x. Quem que é x que a gente encontrou? 48. Certo? Vou colocar aqui. Certo? Então vamos lá. 48 sobre 8 é 6, então fica 6 ao quadrado. Mais... Deixa eu pegar um parênteses aqui para a gente não perder. Então 48 sobre 8 é 6. 6, tudo isso ao quadrado. Mais 12 é igual a 48. 6 ao quadrado, 36. 36 mais 12 é igual a 48. A igualdade verdadeira? Sim, porque 36 mais 12 é 48. E 48, obviamente, é igual a 48. Então perceba que para 48 a gente conseguiu ver que é válida. É obviamente porque a gente encontrou a resposta aqui em cima. Agora vamos trabalhar com o 16. Então ficaria 16 sobre 8 ao quadrado. O que mais? O problema. Mais 12 é igual a quem? Ao nosso x, que nesse caso agora é 16. Então a gente teria 16 sobre 8 é 2. Então a gente teria 2 ao quadrado. Mais quadrado. Mais 12 é igual a 16. Então eu teria 2 ao quadrado é 4.
4 mais 12 é igual a 16. 4 mais 12 é 16. 16 é igual a 16. Ou seja, a nossa igualdade aqui também é verdadeira. Então as duas são alternativas corretas. Mas professor, se eu tenho duas alternativas corretas, as opções só trazem uma, como é que eu sei qual que é a resposta? Basta observar a pergunta. Com base nessas informações, assinale a opção que apresenta um valor possível. Ele não está pedindo 18, agora ele está pedindo 1. Se assinalar 1, correto. O 48 está entre as opções? Não. Tem 16, 18, 20, 76 e 96. Eu não tenho 48 entre as opções. Então, 48 você pode descartar, apesar de ser correto. Tem 16? Tem. Letra A. Então, dentre esses valores, entre as alternativas, um valor possível para o total de macacos no problema de Bhaskara é 16. Então, portanto, dentre as alternativas apresentadas, a opção que é raiz da equação do problema de macacos de Bhaskara é 16. Alternativa